O seu ultrassom provavelmente está cheio de termos técnicos e hoje nós vamos esclarecer um pouco sobre cada um desses termos. Eu sou o Dr. Mário Araújo e esse é o canal Tireoide na Prática. Você recebeu o seu laudo de ultrassom de tireoide e ele está cheio de palavras que você nunca tinha ouvido falar. Tirades, hipoecóico, calcificação, espongiforme e fica sem saber o que realmente significa para o seu caso. Eu vou tentar esclarecer e ler o que costuma estar escrito no nosso ultrassom de tireoide e o que cada achado pode significar e se eles indicam que nós podemos precisar de uma próxima etapa diagnóstica. O que fazer com um laudo Tirades 3? O Tirades 3 significa que o nódulo é levemente suspeito. Ele não é claramente benigno, mas ele tem poucas características que indicam um alto risco. É uma das categorias que mais gera dúvida entre os pacientes, porque não é tão tranquilizante como o Tirades 2, nem tão alarmante como o Tirades 5. E a conduta para o Tirades 3 depende principalmente do tamanho do nódulo. Nódulos menores de 2,5 centímetros podem ser apenas acompanhados com o ultrassom periódico sem a necessidade de uma punção imediata. Já os nódulos maiores de 2,5 centímetros, mesmo com essa classificação mais branda, podem ter a indicação de punção, conforme os critérios de tamanho estabelecidos pelas diretrizes atuais de tireoide. O ponto principal é: Tirades 3 não significa quase câncer. Significa que existe uma característica que impede de classificar esse nódulo como totalmente benigno, e isso na prática, na maioria das vezes, resulta em apenas um acompanhamento com ultrassonografia sem punção imediata. Calcificação no nódulo é sempre um motivo de alerta? Nem toda calcificação tem o mesmo peso. A palavra calcificação no laudo costuma assustar até mesmo os médicos assistentes, mas existem tipos diferentes de calcificação e cada uma tem um significado distinto. Microcalcificações, que são os pequenos pontos hiperecogênicos dentro do nódulo, são os tipos de calcificação com maior associação ao carcinoma papilífero. E quando elas estão presentes, aumentam a pontuação de risco no Tirades. Mas elas podem ser confundidas com substância coloide espessa, que é uma condição benigna. Então, nem sempre ter os focos hiperecogênicos significa necessariamente que elas são de fato microcalcificações. As macrocalcificações são calcificações grosseiras, maiores, e elas têm um significado menos específico e podem aparecer tanto nos nódulos benignos quanto nos nódulos malignos. Calcificação em anel ou em casca de ovo é uma calcificação no entorno do nódulo periférica que forma esse contorno do nódulo e geralmente está associada a características benignas, mas precisa ser avaliada em conjunto com o restante das características desse nódulo. Ou seja, encontrar calcificação no laudo não define sozinho o risco. É preciso saber qual é o tipo de calcificação e isso combinado com as outras características do nódulo que vão definir a classificação Tirades final. Nódulo espongiforme, por que ele nos tranquiliza? O achado que é sinônimo de baixo risco, o padrão espongiforme é uma das características mais tranquilizadoras que um ultrassom de tireoide pode nos fornecer. Ele se caracteriza por múltiplos pequenos espaços císticos dentro do nódulo, ocupando a maior parte da sua composição e dão um aspecto de esponja na imagem de ultrassonografia. Nódulos com esse padrão têm risco de malignidade extremamente baixo e, por esse motivo, mesmo quando eles têm tamanho considerável, geralmente são classificados como Tirades 2 e não costumam precisar de punção. Apenas o acompanhamento com a ultrassonografia de rotina. Se o seu laudo trouxe a palavra espongiforme, esse é um dos achados mais favoráveis que você poderia receber em um ultrassom de tireoide. Linfonodos do pescoço, quando eles entram na investigação? O achado que muda o foco da investigação é quando o laudo de ultrassom cervical menciona os linfonodos e a atenção não deve estar apenas no nódulo de tireoide, mas também nesses linfonodos se eles estiverem alterados ao ultrassom.
A maioria dos linfonodos do pescoço é reativa e sem qualquer relação com doença tireoidiana. O nosso corpo tem linfonodos espalhados por toda a sua extensão. Mas na região cervical, a maioria desses linfonodos é completamente normal ou reacionais e respondem a infecções, inflamações, são órgãos de defesa. O que torna um linfonodo suspeito são características específicas, como a perda do hilo gorduroso central, o formato mais arredondado do que ovalado e a presença de calcificações no seu interior, ou se ele tiver um aspecto cístico. Quando esses sinais aparecem, especialmente em pacientes com nódulo de tireoidiano suspeito ou já com diagnóstico de câncer, a investigação do linfonodo passa a ser prioritária e pode incluir uma punção desse linfonodo com dosagem de tireoglobulina no material aspirado. Situação que causa muito frequentemente desconforto nos pacientes são laudos de radiologistas diferentes que por vezes não conversam entre si. E essa é uma situação comum, a variabilidade entre os observadores. É muito comum um paciente trazer um ultrassom que foi feito em serviços diferentes e receber classificações TI-RADS distintas para o mesmo nódulo. Isso não significa que um dos laudos está errado. A classificação TI-RADS depende da interpretação visual de características como a ecogenicidade, a forma do nódulo, as margens e se existe alguma variabilidade natural entre os observadores, mesmo entre profissionais experientes. Fatores como a qualidade do aparelho que está sendo utilizado, a técnica do exame, a experiência específica em tireoide também podem influenciar esses laudos diferentes para um mesmo nódulo. Quando há uma diferença entre laudos, o mais útil é levar as imagens e não apenas os laudos escritos para um profissional com experiência específica em tireoide para ser reavaliado. Muitas vezes ver a imagem diretamente esclarece a diferença de forma mais rápida do que comparar apenas as descrições do texto. Um resumo rápido. TI-RADS 3 pode gerar dúvida por não ser claramente benigno, mas também não ter características de alto risco. Apesar disso, a conduta depende principalmente do tamanho do nódulo, mas geralmente é apenas acompanhamento com o ultrassom. As microcalcificações têm maior associação com o carcinoma papilífero. Já as macrocalcificações têm significado menos específico para câncer, mas podem estar associadas ao câncer. O padrão espongiforme é um dos achados mais tranquilizadores no ultrassom de tireoide, já que o risco de malignidade para esses nódulos é muito baixo. Os linfonodos suspeitos exigem uma atenção específica, principalmente em pacientes que têm nódulos suspeitos ou câncer de tireoide já diagnosticados. As diferenças entre laudos de serviços diferentes são comuns e é importante levar essas imagens e não só o laudo para serem reavaliados. O ultrassom é subjetivo e por isso pode haver uma interpretação diferente entre dois ou mais profissionais. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com outros profissionais ou pacientes que podem se beneficiar dessas informações. Lembra de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse. Um abraço e até mais.